Tudo bem, oitavo ano? Vamos iniciar a nossa aula de história. E a nossa aula de história, agora inaugurando aí o caderno 3, nós vamos para o módulo 10, que tem como título, como eixo aí para nós estudarmos as contestações ao domínio português e as rebeliões coloniais. Bem, nós vamos então inaugurar aqui um período de movimentos, sejam eles sociais, e rebeliões em relação à metrópole, que no caso do Brasil, a metrópole era Portugal. Como nós já estudamos aí no caderno 2, Portugal sempre procurava fiscalizar e cobrar inúmeros impostos, taxava a colônia, né, na medida que esta colônia, no caso o Brasil, ia se desenvolvendo e aumentando o seu dinamismo de trabalho, ou seja, de relações. Esses elementos, portanto, eles, na medida que a sociedade colonial ela vai se desenvolvendo e ela vai tendo acessos a informações de outros lugares, bem como um grupo muito pequeno começa a estudar fora do Brasil. Isso, na medida que essas notícias chegam e na medida que esses estudantes chegam no Brasil, começam a ser disseminadas outras ideias, porque, obviamente, passam a ter acesso a outras ideias, a ideologias que chega na colônia e vendo, obviamente, do ponto de vista do atraso em relação a outras sociedades nas relações econômicas e nas relações de tributação, é claro que essas pessoas, portanto, vão começar a questionar e vão começar a levantar movimentos aí em relação a isso. Então, o módulo 10, ele terá como, e inaugurando o caderno 3, mais uma vez eu falando isso, nós vamos, portanto, entrar aí num período que ficou conhecido como as rebeliões coloniais. Lembrando que as rebeliões coloniais, e eu já vou adiantar, nenhuma delas teve um caráter de se propor um desligamento total em relação a Portugal, até porque não existia aqui no Brasil uma unidade nacional, bem como a consciência de nação e bem como a ideia, né, bem elaborada da separação e independência de Portugal. Não, vamos deixar isso bem separado, porque estas contestações, elas tiveram cunho, tiveram objetivos bem regionalizados, ou seja, problemas que alguns grupos percebiam em relação na interação entre colônia e metrópole e de metrópole e colônia. Então, é um período aí de levantes, né? Mas de levantes regionalizados por problemas que cada região vai passar na sua relação com a coroa portuguesa. Isso precisa ficar bem claro, porque as questões relacionadas à independência do Brasil, elas só vão acontecer mais tardiamente, precisamente no século XIX, em 1822. Tudo bem? Então, a partir dessas informações iniciais, vamos aqui então dar continuidade, marca-texto na mão, livro na mão, página 117. Aí nós começamos a grifar partes importantes. A questão de grifar ela é muito importante, porque você desenvolve outras habilidades e a sistematização do conteúdo ele passa a ser maior, tá bom? Então vamos lá. Interesses, o próprio título ele já sugere o que eu já estava falando na apresentação do módulo e da aula, né? Porque ele coloca assim: interesses metropolitanos versus interesses coloniais. Então, o módulo 10 vai nessa linha, vai exatamente nas rebeliões que vão ascender no Brasil colônia em relação às imposições, vamos usar esse termo, dos interesses metropolitanos. Vamos lá, então. As rebeliões nativistas, a palavra nativista, as rebeliões locais, as rebeliões feitas por nativos do Brasil, nascidos do Brasil, portanto, a população colonial, né? Então ele fala aqui, ó,
Em cadernos anteriores, estudamos como as autoridades e os comerciantes portugueses montaram uma estrutura de cobrança de impostos e de exploração econômica para que a então colônia brasileira gerasse lucros a Portugal. Sempre foi essa relação, né? Vamos deixar isso bem claro. A relação do pacto colonial, ela era mediada e ela era objetivo, ela tinha como objetivo que a colônia gerasse o maior número de produtos e riquezas para o desenvolvimento de Portugal. Então, a relação sempre foi essa. E antigamente, pegando obviamente da data que nós estamos estudando aqui, se você olhar mais para trás, isso não era questionado, mas isso era imposto por violência, né? E nós já estudamos sobre isso, né? Agora, neste momento que nós estamos estudando, nós vamos ter grupos que vão começar o quê? A questionar essa relação. Não vão querer mais essa relação. Então, por isso que eu falei para vocês, a questão não é se separar de Portugal, mas a questão é que a relação Portugal-colônia seja uma relação mais justa em relação à tributação e cobrança aí, de impostos, seja ele dos mais diversos. Então, ele fala aqui, ó, ao longo, deixa eu só subir um pouquinho aqui, ó. Ao longo do período colonial, diferentes interesses das elites europeias e de diversos grupos sociais brasileiros provocaram movimentos de revolta. É importante mencionar que a maior parte das revoltas do século XVI e XVIII não pretendiam separar o Brasil de Portugal. Foi o que eu falei lá. Por isso que é bom deixar bem claro, para que não haja anacronismos em relação à linha histórica, né, que nós estamos estudando. Aí ele continua dizendo assim: havia reivindicações específicas como as nativas, ou seja, ligadas ao lugar, só que eu usei o termo regional, mas é ao lugar, e em geral eram contra governantes locais e representantes da monarquia de Portugal. Por quê? Porque cada grupo grande, assim, cada tinha um líder, uma liderança que representava a coroa. Então, esses movimentos, eles obviamente iriam reclamar, seja ele um pouco mais violentos ou não, reclamava com essas lideranças locais, que era o ouvido, né, e era o olhar do rei naqueles locais. O que ele fala lá? Consideravam que se o rei errava, era por culpa dos conselheiros que o cercavam, nunca dele. Essas revoltas passaram a ser chamadas de nativistas, porque o alcance de suas reivindicações era restrito ao lugar aonde aconteceram. Então, só para vocês entenderem que a consciência de nação, a unidade territorial do Brasil, isso eram coisas que não existiam nesse processo. Então, essas revoltas, elas eram restritas aos lugares. Até porque, né, gente, olhando este mapa aqui, ó, fica claro, né? Como é que eu vou pensar em uma unidade territorial com a quantidade populacional da época em relação às terras emersas do Brasil, né? Ou seja, o Brasil ele é gigante do ponto de vista territorial e naquela época o contingente de pessoas também não era grande. Então, pensar em unidade em um Brasil a perder de vista, dado o seu tamanho territorial, torna-se coisas extremamente impensáveis para a época, tá? Mas isso também não tira a importância aí dessas revoltas. Então vamos ler aqui rapidamente algumas delas, que isso de fato é o objetivo da nossa aula de hoje, entender esses que ficou conhecido como movimentos nativistas. Então, primeiro, a revolta de Beckman, ocorrida na capitania do Maranhão, Maranhão localizado aqui onde eu estou passando o cursor, tá? Em 1684. Foi liderada pelos irmãos Manuel e Tomás Beckman, proprietário de terras da região, voltada especialmente contra a Companhia de Comércio criada de Portugal, pelo relacionamento com a região por meio do monopólio do comércio. Os revoltosos da elite local
reclamavam dos baixos preços pagos pelos produtos da área. Só para vocês entenderem. Então, o Brasil, nessa época, de maneira obrigatória, tinha que vender todos os seus produtos para Portugal. Ou seja, não podia vender para outros lugares. Então, Portugal pagava muito pouco. E isso revoltou esse grupo, porque eles entendiam que o produto tinha que ser melhor valorizado para que eles pudessem ser valorizados também. Então, essa revolta é marcada exatamente por um pacto que obrigava a produção do Maranhão a ter que vender somente para Portugal. Já a revolta dos mascates, que aconteceu aqui, ó, em Recife, mais precisamente, no Pernambuco, ela acontece em 1710 e foi uma reação dos senhores do engenho contra os comerciantes portugueses, chamados pejorativamente de mascates. Com base em Olinda, eles cobravam altos preços pelos produtos que vendiam, além de ter o dinheiro, de ter o direito de cobrar impostos e dívidas pela coroa portuguesa. Então, notem que ambas, seja de Beckmann ou seja dos mascates, tem a ver com uma relação comercial. Não é? Pra vocês entenderem que as relações elas não são de liberdade, né? Isso vai vir depois, mas são questões específicas do lugar. Vamos ver aqui também, aqui, ó, vamos descer só um pouquinho, um motim que aconteceu no Maneta, ocorrido em Salvador, em 1711. Notem a proximidade dessas revoltas, tá? Interessante pensar nisso também. Foi liderado por um comerciante local conhecido como Maneta, lutava contra novos tributos e o alto preço do sal vendido pelos comerciantes portugueses. Olha lá, tá? Notem que mais uma questão comercial aí envolvida. E vamos ler aqui, hoje, nesta aula especificamente, não vai dar tempo de terminar todos, mas eu vou fazer a leitura do Guerra dos Emboabas. Aliás, vamos fazer assim. Eu vou deixar para o nosso próximo encontro complementar, para não fazer nada correndo, fazer tranquilo. Eu termino falando do Emboabas, da revolta de cachaça, e entramos na outra aula falando dessas duas e complementando aí com as chamadas ideias luministas e liberais no Brasil. Beleza, gente? Então, paramos aqui. Lembrando, nós estamos trabalhando as chamadas revoltas nativistas de cunho local, por questões relacionadas à relação Portugal-metrópole, e isso se espalhou em algumas regiões do Brasil, porque, obviamente, Portugal explorava muito esta colônia que depois ela se torna independente, né, o Brasil. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham entendido. Façam anotações, façam estudos complementares, que isso com certeza vai sistematizar mais ainda o nosso ensinamento. Gente, valeu, muito obrigado e até a nossa próxima aula.